Oi pessoas, bem-vindas ao canal, eu me chamo Harrison e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a minha nova compra, que foi um Mac Mini M1, tá? Para quem não sabe, aqui no canal eu já mostrei algumas vezes que eu tinha um Mac Mini 2012 e eu fiz um vídeo sobre ele, algumas pessoas pediram para eu falar mais sobre a questão do desempenho e tal, e assim, eu estava me planejando para comprar 16 GB de memória para ele, para utilizar ele na configuração máxima, já que o Mac Mini de 2012 que eu peguei foi o i7, certo? Então ele só tinha 8 GB de memória e eu queria colocar 16 para poder dar um feedback com todo o poder máximo que ele aguentaria. Mas infelizmente isso não foi possível, mas eu vou chegar lá daqui a pouco. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o desempenho de como era o Mac Mini 2012, tá? Para as pessoas que ficaram me pedindo no vídeo que eu fiz lá do Mac Mini. Então é aquela coisa, vale a pena comprar um Mac Mini 2012 já em 2022 praticamente, porque a gente já está quase em dezembro, né? Então, assim, se você trabalha só com foto, compensa, certo? Ou se tipo assim, você faz edições básicas de vídeo, você não faz nenhum After Effects da vida, você não mexe com nada muito estrambólico, você consegue sim, tá, com o Mac Mini 2012. Agora, sabendo que se você comprar uma versão do Mac Mini 2012 usada, porque só vende usado, se você comprar uma versão que venha com HD convencional, você vai ter que trocar por um SSD para que ele fique um pouquinho mais fluido, tá? Não melhora 100% do desempenho, mas ali uns 20, 30%, já engasga um pouquinho menos, ele inicia um pouquinho mais rápido, sabe? Então, eu queria passar para dizer isso, tá? Que o que acontece, o meu Mac Mini, o 2012, ele de vez em quando dava umas certas engasgadas ali, mas eu conseguia trabalhar nele, eu colocava ali para renderizar durante a edição, quando eu estava trabalhando com vídeo. Em fotos eu conseguia trabalhar normalmente, como eu digo aqui, tá? Dava uma ou outra engasgada ali, mas nada que atrapalhasse o meu trabalho. E assim, o que aconteceu com o meu Mac Mini em 2012? Aconteceu o seguinte, eu tava editando nele, tá? Eu fui colocar para renderizar um vídeo de mais ou menos uns 12 minutos com alguns efeitos, e o vídeo tava dando simplesmente 6 horas para renderizar, coisa que nunca tinha acontecido. E inclusive com vídeos maiores nunca tinha acontecido isso. Deixei a madrugada toda renderizando e mandei esse vídeo para o YouTube, certo? Aí eu fui trabalhar. Passei 6 horas já no trabalho e nada do vídeo subir. Quando eu cheguei em casa, eu vi que o vídeo estava travado em 35% no upload para o YouTube. Então eu decidi fechar e quando eu mexi no mouse vi que estava travando horrores. Foi aí que eu decidi reiniciar o Mac Mini e, para minha surpresa, ele simplesmente não conseguia mais iniciar. Quando ele estava dando boot ali na maçãzinha, ele chegava na metade e dava logo uma tela de erro. Eu procurei saber o que poderia ser e vi que poderia ser problema no SSD. Então aí foi que eu fiquei naquela dúvida, vale a pena realmente eu gastar o meu tempo e meu dinheiro para consertar um computador de 2012 ou é melhor comprar logo outro? Porque assim, outro problema que estava acontecendo no meu Mac Mini foi que desde que eu coloquei um SSD nele, eu colocava o plugzinho do mouse sem fio, só que quando eu colocava um HD externo em uma das portas, o mouse ele simplesmente não queria funcionar, certo? E tipo assim, eu tinha que estar fazendo malabarismo, colocar uns dockzinho para colocar o HD no dock e o mouse na porta lá USB do Mac Mini. Então eu pensei, vai que tenha outros problemas. Então foi aí que eu decidi comprar o Mac Mini M1. Então, assim, quando eu fui procurar um computador novo, fiquei muito pensativo se ainda valeria a pena continuar com um Mac Mini ou se não ir logo para um MacBook, certo? A única coisa que eu sabia é que eu não queria mais sair do sistema da Apple, porque assim, a estabilidade dele é maravilhosa, tá? Questão de desempenho comparado ao Windows em questão de editar foto é a mesma coisa.
tá? Mas assim, eu tenho muito mais estabilidade do lado da Apple, muito menos problemas do lado da Apple. Então foi quando eu comecei a procurar os computadores, eu fui lá dar uma olhada nos MacBooks de 2015, 2017. Só que assim, o preço dele estava praticamente o preço de um Mac Mini M1. Aí eu ficava muito com o pé atrás, porque eu vi relatos que o Mac Mini M1 ele desgastava demais o SSD que vem nele, aquela coisa toda. E assim, eu fiz, cara, eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Meu planejamento é que daqui a alguns anos eu troque ele por um computador melhor, então vamos ver no que é que dá. E assim, eu optei por pegar o Mac Mini M1, tá? Principalmente pela questão de tipo assim, eu gosto do design do Mac Mini e outra, ele tem as portas USB convencionais. Ele tem duas portas USB-C e duas portas USB convencional, 3.0. Então, assim, eu teria que readaptar todo o meu workflow de trabalho para as portas USB. E com o Mac Mini eu não precisaria disso, tá? Então, isso foi que me deixou, que me fez optar por um Mac Mini em vez de um MacBook. E assim como você deve estar vendo agora, eu assisti muitos reviews para saber se ele ia se dar bem com fotos, se ele se dava bem em edição de vídeo, porque é aquela coisa, eu precisaria de algo concreto, alguém que dissesse realmente funciona, tá? E assim, muitos vídeos que eu vi no YouTube na época, deixava aquela coisa muito vaga, ele edita bem, não explicava tão bem. E outra, eu troquei de câmera, que é uma coisa que vai sair no próximo vídeo, e a câmera que eu peguei, ela tem 41 megapixels. Então é aquela coisa, no Mac Mini 2012, ele demorava um pouquinho quando precisava fazer algum ajuste mais pesado na foto. Então eu precisaria ter certeza que isso não iria acontecer no meu próximo computador. E assim, eu vou dizer para vocês, se vocês estiverem pensando em comprar o Mac Mini M1, eu recomendo, pode comprar, tanto para edição de foto quanto para edição de vídeo. Tipo assim, ele se sai muito bem. Se você vai comprar só para foto, pode pegar sem problema nenhum. Você vai editar tranquilamente. O Photoshop, o Lightroom, eles estão muito bem otimizados, tá? Para rodar no Mac Mini M1 ali. E tipo assim, eu não vi diferença nenhuma de desempenho comparado a notebook Windows, aos outros MacBooks que eu já testei. Tipo assim, é o mesmo programa, o desempenho é maravilhoso, é perfeito. Pode pegar sem medo que você não vai se arrepender. E perdão pelo galo cacarejando no fundo. E para o pessoal de vídeo, assim, eu nunca precisei colocar nenhum tipo de animação estrambólica nos meus vídeos. Então eu não tenho como dizer para vocês, pode meter After Effects nele que ele vai rodar tranquilamente. Pelo menos os testes que eu vi, o pessoal que usa para animação não tem do que reclamar, certo? Mas assim, a minha experiência com o Final Cut, que é o único software que eu tenho usado, tá? Tipo assim, eu não tenho do que reclamar. Eu consigo usar os arquivos em 4K sem precisar ficar renderizando ali no playback. Eu jogo o arquivo puro lá e faço a edição de cor, coloco vários efeitos e tipo assim, sem precisar renderizar, e o Mac Mini ele simplesmente não trava, coisa que no 2012 eu ia precisar estar renderizando ali o playback o tempo todo, a cada passo que eu fizesse ali nas edições de vídeo. E assim, o tempo de exportação dele também é outra coisa, gente. Antigamente no Mac Mini 2012, se eu fosse precisar exportar um vídeo, ele ia demorar um pouco para exportar, coisa de 10, 15, 20 minutos ali, entendeu? É mais rápido do que um computador Windows, era assim, tá? Um Windows assim, do mesmo ano ali, de 2012. Então, quando eu migrei para o M1, tipo assim, eu esqueci que ele era muito rápido. Então eu colocava um vídeo para renderizar, ia ali beber uma água, fazer uma coisa, quando eu escutava o som do vídeo tocando no fundo, gente, já renderizou. Então assim, é muito rápido, é muito. E eu digo, se você estiver pensando em comprar um M1, compre, porque você não vai se arrepender, tá? Tanto se você faz edição de foto, que faz uma edição mais pesada ali no Photoshop, dá pra fazer tranquilo, gente. Dá pra você fazer tranquilo. O Photoshop aqui no M1 e o Lightroom, eles estão funcionando perfeitamente. E assim, quais configurações eu peguei? Eu peguei 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Eu peguei a versão mais básica. E assim,
Eu sou uma pessoa que eu gosto de comprar tudo importado, porque importado esse mesmo Mac Mini ele ia sair mais ou menos ali nos 4.500 alguma coisa assim. Apesar que quando chegasse aqui no Brasil ia dar os 6.000 de todo jeito por conta do frete, conta de taxação, essas coisas. Mas assim, eu optei por pegar no Brasil porque eu precisava dele com urgência, certo? Mas assim, se vocês quiserem algum equipamento importado, tem um amigo que mora lá na Califórnia que eu envio dinheiro para ele, ele manda os equipamentos para mim e ele é uma pessoa muito de boas. Caso vocês queiram, eu posso passar o contato deles para vocês. É só vocês escreverem aqui nos comentários ou falarem comigo, manda um direct lá no Instagram que eu falo com vocês tranquilamente, tá? E assim, 8 gigas de RAM é o suficiente? Assim, eu vou ser bem sincero pra vocês, gente. É o suficiente, tá? E, tipo assim, o único problema de 8 gigas de RAM é que eu percebo que ele faz o seguinte, o próprio sistema, assim que você tira da caixa, ele já vai ocupar ali uns 7 gigas da memória RAM, tá? Então você fica ali com 1 giga livre e olhe lá. Então, o que é que acontece? Quando você está lotando a memória RAM quase toda, ele pega e usa o armazenamento do computador como se fosse uma memória RAM. Então, como ele fica jogando os arquivos lá no SSD, isso com o tempo acaba desgastando o SSD, certo? Porque assim, é muita informação que está sendo jogada dentro dele, e depois é apagada. Então, é aquela coisa, o pessoal recomenda comprar com 16 gigas. Se você tiver a opção de comprar com 16 gigas, compre, porque assim, você vai dar uma folga a mais para o seu SSD, vai melhorar assim o tempo de vida dele. Não que 16 gigas de RAM também faça milagre, tá? Porque assim, pelo que eu vi ali, alguns gringos falando, uns reviews gringos que eu vi, eles disseram que não faz muita diferença, tá? 8 para 16. Lógico que tem uma diferença ali, mas não é nada assim que faça um milagre no desempenho, tá? Ele só dá uma folga a mais ali pro sistema, mas é tipo assim, gente, eu só tenho a rasgar elogios aqui, tá? Tipo assim, o Mac Mini M1, ele tem me suprido, ele não me deixa na mão, ele é rápido, às vezes não dá tempo nem do logozinho da maçã aparecer carregando quando eu ligo, tipo assim, a tela tá preta, em questão de 5 6 segundos ele já carrega. É como se tivesse ali no modo de economia de energia, sabe? Quando você deixa lá a proteção de tela. Então, é aquela coisa, gente. O Mac Mini, o Mac Mini 2012 vale a pena ainda? Vale, tá? Mas, assim, com muitas ressalvas, porque ele não atualiza mais. Assim, no YouTube você vai ver algumas pessoas falando sobre modos, como você atualizar. Eu fiz isso, tá? Mas, assim, se você tiver a opção de pegar um Mac Mini M1, se esforce mais um pouquinho e pegue. Se você não tiver com condições, aí sim, tenta lá dar uma olhada no de 2014, no Mac Mini 2014, Mac Mini 2012. Mas o Mac Mini 2012, no mínimo com um i7 e com um SSD lá, tá, gente? Para que você consiga ter assim, o básico do desempenho para que você consiga fazer uma edição de foto sem o computador estar travando tanto, porque assim, vai dar umas engasgadas, infelizmente, que é um hardware mais antigo, mas você vai conseguir trabalhar. Caso isso assim, caso você queira que, assim, caso você faça muita questão de ter um sistema da Apple. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que tá mais para uma conversa, sabe? E assim, é um formato que eu tô gostando de fazer, que é legal. Eu fico mais à vontade para explicar as informações para vocês. E assim, se você tá realmente pensando em entrar no ecossistema da Apple, só que não tem grana para investir num Mac Mini, certo? No Mac Mini M1, assim, o Mac Mini 2012 ele vai suprir ainda, entendeu? Você vai conseguir trabalhar no limite, mas você vai conseguir. Então, assim, eu recomendo realmente você tentar fazer migrar para a plataforma do M1. Até porque, assim, o preço de revenda que as pessoas estão cobrando pelos equipamentos de anos anteriores está um absurdo. Houve gente cobrando 6 mil reais no iMac 2009. É... Ai, gente, eu paro, eu olho assim, eu fico, gente, eu não tô acreditando nisso que eu tô vendo, né? Mas cada um cobra o que acha que deve cobrar.
Quem sou eu para interferir nisso, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, gente, pode escrever aqui no comentário, pode ir lá no meu Instagram, manda o direct, que todo mundo que tá indo falar comigo, eu tô respondendo assim que eu posso, né? Por conta dos trabalhos também. Mas assim, eu respondo todo mundo, tá certo? Pode se sentir à vontade para falar comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!